O Aprendiz de Caçador Iroko, a Grande Árvore Encantada. Autor, Vinícius Ferraz. Dedicado a Mãe Carmen do Gantoá, Mãe Ângela, Egbon Micidélia de Iroko, em memória. Pai Aloísio, Olojudolá, Egbon Micici de Oxalá. Iomar Passos, Açoguibá, Egbon Mileila Ferreira, Lázaro Ramos, Dália Rosenthal, Flávia Oliveira, Maíra, companheira e bem-querer, Maria Rita, nossa pequena árvore. Em memória da árvore Iroko, incendiada por vândalos que profanaram, em novembro de 2018, o Ileobá-Oguntê, sítio de Paiadão, uma das mais antigas e importantes casas de cultura e fé afro-brasileira de Recife, Pernambuco. Nos povoados do Reino de Queto, viviam os grandes caçadores do continente africano. A habilidade com a lança e o arco e flecha era uma tradição que passava de geração em geração entre esse povo. E tornar-se caçador era um grande feito, o sonho da maioria dos jovens que habitavam aquela região. Os caçadores chamavam-se Odês. Eles eram os principais responsáveis pelo alimento que dava sustento à comunidade e pela segurança das aldeias. Arqueiros de muita coragem passavam dias seguindo o rastro dos animais selvagens pela mata misteriosa. Os Odês sabiam os segredos da natureza, entendiam as mudanças do tempo, as plantas que curavam e o comportamento de diversas espécies de animais. Conheciam profundamente as árvores e seus frutos, as veredas e trilhas que protegiam e encurtavam caminhos e as fontes de água doce. Esses homens destemidos acreditavam que eram protegidos pelos espíritos de outros caçadores que os antecederam aqui na Terra, seus ancestrais. Eles reverenciavam Oxóssi, o guardião das matas, patrono da caça, representante da fartura e da prosperidade. Para um verdadeiro caçador, a floresta e os demais seres que nela habitavam eram sagrados. Por isso, nenhum animal tinha sua vida ceifada por ato de perversidade, apenas para alimentar o povo que, em estado de graça, buscava a comunhão com a terra. Em uma dessas famílias que habitavam uma aldeia de Queto, nasceu Ian, um menino muito esperto, que também sonhava em ser caçador. Porém, uma deformidade nos dedos da mão esquerda o impedia de disparar as flechas com precisão ou de fazer bom uso da lança. Em toda tentativa de usar o arco, ele enviava a flecha a um lugar bem distante do alvo. Os demais jovens aprendizes de caçadores caçoavam dele, chamando Ian de dedos de fera, o que lhe trazia um profundo sentimento de tristeza. O pai de Ian chamava-se Segum. Ele era o líder de um aldeamento e também considerado o mais habilidoso caçador do seu tempo. Depois de muito preocupar-se em relação ao futuro do filho, Segum resolveu aconselhar-se com o sacerdote ancião mais respeitado de toda a região, a fim de saber o que o destino reservaria para seu herdeiro. No dia do encontro, o sábio, que era chamado de Babalaô, após consultar seu oráculo, explicou ao destemido caçador que o filho dele não tinha o nome de Ian escolhido em vão. E disse também que estaria nas mãos daquele menino a guarda dos tesouros sagrados da aldeia e a segurança de toda a gente que nela vivia. Segum, pela primeira vez em sua vida, percebeu-se incrédulo em relação à previsão do sábio Babalaô. Mas, embora estivesse desconfiado, decidiu não questionar.
Contudo, em sua mente permanecia a dúvida. Como poderia Ian continuar seu legado na liderança da aldeia? Como aquele menino que não conseguia sequer usar corretamente o arco e flecha ou a lança poderia um dia ser o guardião do povo? Alguns anos se passaram e Ian cresceu, tornando-se um belo jovem. Por não manusear bem o arco e flecha, seu pai não permitiu que ele participasse dos rituais de iniciação para ser um caçador. E por isso, Ian nunca recebeu a autorização para adentrar a imensidão da floresta. O jovem, então, buscou ser útil à sua comunidade de outra maneira, introduzindo a criação de animais no aldeamento. Ao longo do tempo, os bichos se tornaram sua principal companhia. Para isso, aprimorou o uso de apenas uma das mãos e adotou um cajado como instrumento de trabalho. Diariamente, Ian caminhava em busca de boa pastagem para seu pequeno rebanho de 3 cabras e 2 bodes. Depois disso, o jovem pastor subia um rochedo, onde, em meio às pedras, brotava uma água fresca e cristalina que ajudava a matar a sede dos seus bichos. No último dia do ciclo da lua, Ian cumpriu o mesmo ritual de sempre e subiu o rochedo. Lá do alto, ele viu seus amigos de infância, agora jovens caçadores, entrarem naquela floresta misteriosa pela primeira vez. E com um olhar entristecido, repleto de lágrimas, observou de longe aquele momento que ele tanto sonhou vivenciar. Mas eis que nesse mesmo dia, as lágrimas que rolaram da face do jovem fluíram pelos ventos, sendo percebidas por um ser muito especial, Iroko, a grande árvore encantada. Iroko, majestoso e gigantesco, vivia no centro da floresta mística do reino de Queto. De tão alto e imponente, não tinha nenhuma dificuldade em avistar tudo o que ocorria em terras africanas. Ali já habitava há centenas de anos, antes mesmo da chegada dos seres humanos na região. O povo acreditava que Iroko unia o céu à terra e que nos seus galhos e aos seus pés tinham abrigo e proteção todos os seres encantados desses 2 mundos. O seu tronco era tão largo que era preciso dezenas de homens para abarcá-lo. As suas folhas, arredondadas, mantinham-se verdes mesmo em tempo de seca. Por conta disso, a árvore era um símbolo de resistência daquele povo. Por habitar a mata mais oculta, apenas os caçadores mais destemidos da aldeia tinham o privilégio de visitar e reverenciar Iroko. E sempre que perto dele passavam, pediam proteção antes de seguir caminho. Ian, do alto do rochedo, também podia observar uma parte da copa daquela árvore magnífica. O jovem pastor sempre rogava aos seus ancestrais por uma oportunidade de demonstrar seu valor e, assim, poder entrar na mata como os demais caçadores para ver Iroko de perto. E os ventos encantados do vale tomaram a providência de levar as súplicas de Ian até a árvore encantada. Iroko, compadecido com a tristeza daquele jovem, decidiu enviar-lhe suas folhas mágicas.
Ao chegarem lá, as folhas começaram uma bela e divertida dança diante de Ian, que finalmente encheu o olhar e o coração de alegria, sorrindo ao observar aquela cena tão inusitada. Ao longe, ao perceber que amenizou o sofrimento daquele jovem, a árvore encantada pôs-se a balançar os seus densos galhos em sinal de satisfação. Durante meses, todas as tardes, após o pastoreio, Ian subia ao alto do morro para ver Iroko. E, em agradecimento, a árvore encantada lhe enviava afagos e ensinamentos através de suas folhas mágicas. E foi assim que se fortaleceu uma bela amizade entre os dois. Uma era se passou. A nova estação do sol chegou, trazendo um longo período de seca à região. Nada brotava do solo e nenhuma colheita prosperava. A falta de chuvas fez com que o verde das plantas minguasse. Quase toda a vegetação secou, menos Iroko e as demais árvores ancestrais que o rodeavam. Com aquela estiagem, os animais também desapareceram das imediações do aldeamento, obrigando os caçadores a partirem para terras longínquas, na busca de abaterem uma caça de grande porte, capaz de alimentar a todos. No povoado, permaneceram as crianças, os idosos e poucas mulheres e homens encarregados de fazer a segurança do local. No 31º dia de seca, aproveitando-se da ausência da maioria dos caçadores, os malfeitores colonizadores do norte decidiram invadir o aldeamento dos Odés, a fim de saquear seus bens e tomar aquele povo como escravo. Eles esperaram o entardecer e entraram com bastante fúria, destruindo tudo o que havia pela frente. Naquele dia violento, os vigilantes que faziam a segurança do povoado não foram suficientes para conter a ira dos invasores e, aos poucos, as casas foram roubadas e queimadas e a população feita refém. Os aldeados foram perfilados e tiveram cordas atadas aos seus pescoços, mãos e pés. Ian, que ainda estava no monte, escutou ao longe gritos de desespero. Ele observou a fumaça e sinais de um incêndio que pareciam ter sido provocados no seu povoado. Desceu o rochedo em correria e, ao aproximar-se do aldeamento, observou que na porteira de entrada não estavam os guardas que faziam a segurança do local. Logo concluiu que algo estava errado. Ele, então, deu a volta por trás de um cercado e entendeu o que realmente se passava, que a sua terra havia sido invadida. De início, foi tomado pela fúria. A sua vontade era adentrar o local e, com seu cajado, desfechar golpes em todos os invasores. Mas como realizar tal proeza diante de dezenas de bárbaros? Afinal, era apenas um contra muitos. Assim, concluiu que seu destino, caso tentasse um confronto, seria acabar preso como os demais. A angústia tomava conta dos seus pensamentos. Não sabia o que fazer. Até que parou um momento para refletir e lembrou que seu pai havia lhe contado sobre a previsão do Babalau. Foi então que decidiu agir com coragem e inteligência para salvar seu povo e os objetos sagrados dos Odés e afastar para longe os invasores.
Ele deslizou pelo terreno arenoso para além do cercado e começou a rastejar até o templo central. Depois, passando entre as frestas de madeira, adentrou o espaço onde estavam as relíquias que ficavam guardadas num lugar secreto, ao qual apenas os sacerdotes e membros da família do líder caçador tinham acesso. Rapidamente, pegou tudo o que pôde e colocou numa bolsa de couro. Depois disso, o jovem pastor abandonou aquele lugar e pôs-se a correr na direção de Hiroko. Acontece que esse gesto chamou a atenção dos invasores, que passaram imediatamente a persegui-lo. Ian corria muito rápido no rumo da mata. Mas para onde seguir se nunca tinha adentrado aquele lugar? Ele apenas movimentava-se bruscamente entre as árvores, sem direção certa, buscando um refúgio. Mas já dava sinais de cansaço. A fuga levara seu corpo quase à exaustão. Já os invasores, acostumados à guerra, o seguiam de forma implacável. Por todos os lados, homens velozes e armados percorriam as trilhas no encalço daquele jovem, aproximando-se cada vez mais. Parecia que tudo terminaria muito brevemente com a captura de Ian. Contudo, a árvore encantada observava o que acontecia na floresta e decidiu intervir naquela injusta perseguição. Hiroko lançou suas folhas mágicas em direção à vista de Ian, formando um caminho para que o jovem pudesse chegar até ele. Ian compreendeu a mensagem da árvore e passou a acompanhar as folhas encantadas que demarcavam o percurso seguro que ele deveria seguir. O jovem rapidamente avistou o grande tronco da árvore e começou a subir. A dificuldade com uma das mãos era compensada pelo auxílio dos galhos de Hiroko que intencionalmente enroscavam-se nos braços de Ian, erguendo-o com bastante velocidade. Ian estava muito cansado, praticamente sem forças. Mesmo assim, não parou. Ele avistou uma fenda no tronco de Hiroko, onde escondeu todas as relíquias sagradas que conseguiu tirar da aldeia antes que fossem roubadas. Em seguida, inclinou o corpo em sinal de reverência e abraçou o galho daquela árvore que lhe tinha salvado a vida. Depois, exausto, finalmente sentou e adormeceu. No entanto, um momento de tranquilidade pouco durou. Os bárbaros furiosos arremessaram ganchos e atearam cordas, ferindo o tronco de Hiroko. Depois disso, passaram a escalar a árvore encantada. Ian ficou acuado e desesperado diante de tanta maldade e fúria. O jovem pastor, não tendo alternativa, decidiu subir até o final do tronco. Quando os malfeitores finalmente chegaram ao topo da árvore, o primeiro ato que tiveram foi apontar as lanças em direção ao jovem. Não encontrando mais saída, Ian apenas fechou os olhos e pediu mais uma vez ajuda a Hiroko. Depois, diante daquela ameaça fatal, abriu os braços e saltou de costas, jogando-se do alto da árvore. Alguns invasores, celebrando vitória, foram até o limite do tronco para observar o trágico desfecho daquela perseguição. Mas o que viram? Nada. Não havia corpo algum estendido no chão. Os malfeitores avistaram apenas um redemoinho de folhas voando na direção deles. E saindo do seu centro, um gigantesco felino nunca visto antes, um leopardo negro alado. Hiroko havia lançado um sopro encantado que evocou o espírito dos antigos animais da floresta,
transformando Ian numa gigantesca fera com presas fortes, garras afiadas e asas. Os bárbaros, ao observarem aquele encantamento, ficaram aterrorizados. Alguns saltaram às pressas dos galhos de Iroko, já outros fugiram apavorados, perdendo-se na mata. Ian, transformado em fera, deu rugidos que foram escutados por todos os povoados. Ele triturou com suas fortes presas todas as armas deixadas pelos inimigos. Depois, seguiu até o aldeamento, afugentando os demais malfeitores que lá permaneciam, mantendo o cerco à terra que invadiram. Quando retornaram da longa jornada, os demais caçadores souberam do feito de Ian, que salvou a aldeia da ruína, libertando a todos. Segum teve muito orgulho da fé e das decisões e atitudes corajosas do filho. O povo inteiro celebrou quando o líder dos Odés entregou a Ian o título de conselheiro da caça e o reconheceu publicamente como seu legítimo herdeiro na liderança do povoado. Como conselheiro, Ian pediu ao seu pai que fosse aberta uma vereda na mata que levasse todos, sem exceção, até a árvore encantada, para que prestassem as devidas honras a Iroko, que foi novamente reconhecido publicamente como grande protetor do povoado e de toda a natureza. O pedido de Ian foi prontamente atendido por Segum. Assim, o companheirismo entre Iroko e Ian cresceu ainda mais, e sob a proteção de ambos, houve fartura e prosperidade para todos os habitantes daquela terra. Opim. Fim. Vinícius Ferraz, escritor. Eu sou um moço negro, natural de Fortaleza, Ceará, pai de uma menina muito bonita chamada Maria Rita. Ogã, poeta, escritor, compositor, educador de crianças pequenas, pesquisador, produtor, brincante de cultura popular de afoxé, incentivador de leitura e formador de professores, apaixonado pela escrita de temas e personagens relacionadas às nossas culturas afro-brasileira e indígena, um defensor da arte e da educação antirracista. E-mail viniciusferraz@gmail.com, Facebook Vinícius Ferraz, Instagram Vinícius V. Ferraz. Carla Freitas, ilustradora. Eu sou natural de São Paulo, mas cearense desde que nesta terra cheguei, quando ainda era criança pequena. Bióloga de formação, aquarelista de alma e coração, amante do verde, das águas e de todas as cores. Mãe, filha, esposa, amiga, irmã. Esses são os títulos que mais valorizo e me orgulham. A aquarela nasceu em mim em um momento delicado, quando o mundo se fechava por conta da pandemia. Eu me abria para um novo mundo de cores e beleza. Uma bela terapia que se tornou um hobby e desaguou em um ofício. Eterna sonhadora que sou, desejo um mundo justo e equânime. Desejo que a beleza de todas as cores se misture tão harmonicamente como as pinceladas coloridas de uma aquarela. Mas, enquanto esse mundo colorido ainda faz parte somente de um sonho, vou dando minhas pinceladas.